Graça e paz, irmãos. Prazer muito grande estar aqui. De verdade, uma alegria. Faz tempo que esse dia vem sendo planejado, né? E agora deu certo. Graças a Deus. Graças ao pastor Mauro e pastor Roseli que nos deram essa oportunidade, né? É verdade, pastor. 2005, aquele tempo. 2006. Graças a Deus. E até hoje, ficamos até 2010 juntos, né? Eu agradeço a Deus. Sempre fomos amigos. E o amigo se conhece, não é só quando está tudo bem. O amigo se conhece quando mudam as coisas, mas não muda o relacionamento e o amor. Eu tenho amigos daquele tempo que nunca me ligaram. Nunca mais vi. E me parece que esses dias eu estava comentando com o pastor Isaías, né? Você lembra do pastor Júnior Mancuso? O pastor nunca... Mas, graças a Deus que... É uma característica do pastor Mauro, né? Da pastora Roseli. Eles são assim, né? Eles não esquecem as pessoas. O pastor Mauro, acho que ele nunca mudou. Está sempre aquele jeitinho dele lá. Um homem muito crente e abençoado. De forma que vocês estão de parabéns aí, né? Pelo pastor que vocês têm, pela proposta que eu vejo ministrado aqui, no meio de tanta coisa aí, graças a Deus, né, pastor? É uma luz desse lugar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e peço a Deus que os multiplique e os faça uma grande igreja. Eu queria, na verdade, compartilhar com vocês aqui, não uma pregação que eu antigamente pregava bastante, né? A gente para de pregar, a gente fica meio... Vou trazer uma meditação de algo que... Já falei sobre esse texto algumas vezes. E quando firmamos, eu falei, Senhor, hoje, né? Vou lá no pastor Mauro, o que eu devo dizer lá, assim? E ele me trouxe aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 7. É uma história bastante conhecida. Como eu disse, eu já falei sobre ela. Vocês encontraram bem? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até amanhã e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Senhor Deus, tua palavra se renova a cada momento em nossas vidas. Que ela seja, como sempre, útil, mas aqui para nós nos traga o que for necessário, Senhor. Que seja uma bênção. Usa a minha vida, por tua misericórdia e tua graça, e me dá liberdade, Senhor, para que eu, na minha limitação, possa falar tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos teus filhos. Eu oro no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, é um texto, como eu disse, bastante conhecido. O apóstolo Paulo estava lá em Troade e tinha muitas coisas para falar. E a partir do dia seguinte, então pregou praticamente a noite inteira. Pregou até o povo ficar sonolento. Aí, quando alguns já dormiram, outros até morreram, ele fez uma oração forte e voltou a pregar até o dia seguinte. Eu lembro que hoje eu nem concordo mais com isso, né? Mas às vezes eu ia pregar e esquecia da vida, né? O termômetro não importa, tá bom, tá indo. Então demorava para pregar. Acho que eu comentei com você essa semana. Nosso sermão pregar 1h10. Meu Deus. Mas graças a Deus, né? Pessoal, acontece que esse jovem, ele, como o texto diz, caiu, morreu. E Paulo então curou, claro, pediu a graça de Deus e ele ressuscitou esse moço. O texto diz que ele estava morto, mas Paulo acalmou o coração das pessoas e disse: não, orou, ressuscitou, levaram o jovem vivo no outro dia. Não sei se quebrou alguma coisa, levou quebrado, mas pelo menos foi ressuscitado e eu creio que Deus fez o milagre necessário na vida dele. Bom, é um episódio, né, pessoal? É um fato, é um acontecimento. Se nós olharmos por vários ângulos, nós olharmos pelo ângulo pentecostal, glória a Deus, Deus ressuscitou. Mas se nós fizermos uma análise, nós vamos pensar: poxa vida, o cara morreu dentro da igreja. Se eu for um presbiteriano, por exemplo, rapaz, morreu dentro da igreja. Se eu for um batista, assim, vou para o meio termo. Mas se eu for pentecostal, vou pensar que Deus, ele, né? Então, não sei se eu vou aqui para o lado presbiteriano, se eu vou para o batista, ou se eu vou para o pentecostal. Mas tendo em vista que o pastor Mauro não é pentecostal, deixar o pentecostal de lado e dizer uma coisa a vocês em cima de tudo isso aqui. A primeira coisa, irmãos, nada acontece por um acaso. Nada. Nem coisas boas, nem coisas ruins. Eu digo isso porque todo esse tempo, e agora com a idade que eu estou, a gente vai amadurecendo, vai vivendo situações difíceis, boas na vida, difíceis, e a gente começa deixando as coisas de lado. Paulo diz quando eu era menino, né? E vai amadurecendo, e começa a compreender quem é Deus e quem somos nós. Qual é o lugar de Deus e qual é o nosso lugar. Hoje mesmo eu lia sobre Nabucodonosor, quando ele pensou que estava no lugar de Deus, Deus colocou ele lá para comer grama durante 7 anos. E ele ficou meio louco, né? Mas depois Deus restaurou ele. A gente às vezes, quando não entende isso, a gente fica, em vez de olhar para nós mesmos, olhar para o nosso dia a dia, nos avaliarmos, a gente fica sempre falando porque Deus não faz assim, porque Deus não faz assado, porque não é assim, não é assado. Então, eu começo dizendo aqui que nesse episódio aconteceram coisas que podem servir de lição para nós agora. E começo assim: nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, né? E esse moço cai de uma janela, morre, e isso não foi bom, mas há uma razão por que isso aconteceu, e a razão é nada mais, nada menos o lugar que ele estava. Estar num lugar, estar na postura, na posição, é importante diante da palavra de Deus, diante de Deus. Uma postura num culto, por exemplo, você pode chegar num culto e sair pior do que você entrou.
pode sair daqui mais morto que eu, porque tudo é postura, tudo é como você avalia, como você vê, e aonde você está nessa história toda. Esse menino, não sei por que razão, sentou na janela. Eu quero pensar o que é estar na janela em uma igreja. Por exemplo, o pastor Mauro colocou os vidros aqui, porque parece que durante o culto, na pregação, onde o silêncio é tão importante, os barulhos lá de fora atrapalham. Imagina você está num culto aqui, passa um casal brigando ali. Por melhor que seja a palavra, vai chamar a nossa atenção. Então, estar na janela foi um princípio que levou no final à morte. Porque não estava onde tinha que estar, não dava a devida atenção. Eu creio que ele ali na janela, ele ouvia Paulo falar, ouvia Paulo ministrar, mas de vez em quando também algo lá fora chamava a atenção daquele moço, de forma que o lugar que ele estava foi levando ele a perder o interesse, a perder a atenção. E isso é um perigo. Eu falo por conta própria, por experiência de vida. Não é que existe fila para a bênção, mas existe princípios para a bênção. Senhor, eu preciso, faz na minha vida. E Deus não faz, ou faz de uma outra maneira. E por causa do nosso posicionamento, irmãos, nós acabamos não entendendo. Então, o apelo inicial aqui é que nós precisamos definir aonde estão os nossos pensamentos, aonde está a nossa atenção, porque gente dividida não alcança nada. Pensamentos, gente que coxia em dois pensamentos, não alcança nada de Deus, não alcança crescimento, não alcança maturidade. É aquela pessoa que, por exemplo, está na igreja, olha, eu sou tudo aqui, mas terminou o culto, não há uma continuidade. Eu não estou falando isso como crítica, nem exortando vocês, estou falando de uma realidade. Eu percebi que só existe crescimento, vivência das promessas de Deus quando há uma constância na nossa vida. E esse jovem estava na janela, recebia a palavra, mas recebia também tudo aquilo que o mundo lá fora transmitia. Eu conheço tanta gente que era tão crente, mas agora nessa pandemia, porque se afastou um pouco da igreja, aí se encontrou, aí acabou sendo revelado para si mesmo. Essa pandemia foi importante nesse aspecto, para mostrar quem somos, como está o nosso temperamento, nosso tempero espiritual. Então ele procura esse lugar, e esse lugar não foi bom. Existem lugares que não são bons, irmãos. Eu digo lugar, postura. Não sei qual é o seu posicionamento, como você está diante de Deus, qual a atenção que você tem dado a tudo que Deus quer fazer, está fazendo. E não espere que as coisas aconteçam por acaso. Tudo é uma reação. Então nós precisamos, em primeiro lugar aqui, onde estamos. E eu te convido hoje a fazer um esforço sobrenatural. E se você estava na janela, dividido, cocheando, tome uma decisão. E a decisão é caia para dentro, viu? Sabe o que nos põe na janela muitas vezes? A gente começa a criticar, ver defeito. Não funciona. Vamos orar e vamos cair para dentro. Diga para o irmão que está ao seu lado, vamos cair para dentro, irmão. Não gosto muito dessa coisa não, mas agora eu fui. E aí por quê?
porque ele estava no lugar errado, aconteceu a segunda coisa com ele, que é, ele foi ficando desinteressado, desanimado, né? Talvez no começo, quando Paulo começou a falar das coisas de Deus ali, era uma revelação tremenda. Paulo anunciando as novidades, até então nunca tinham ouvido aquilo, era o começo, era a igreja, era tão maravilhoso, mas por causa do lugar onde ele estava, ele foi perdendo o interesse. E esse é o segundo ponto, irmãos, como isso é verdadeiro. Primeiro, a gente não dá a atenção devida às coisas de Deus. Depois a gente, sem perceber, se vê desanimado, se vê abatido, perdeu interesse. Então, aquilo que era maravilhoso, né? Eu me lembro quando eu me converti, tudo era maravilhoso, irmãos. E o diabo, ele tem uma estratégia poderosa para tirar o que é maravilhoso de Deus. Ele começa a te mostrar os problemas, né? Ah, o irmão é assim, o outro é assado. E aquilo vai desanimando a gente, vai abatendo a gente. E a gente que estava dividido na janela, agora se vê tão desinteressado, né? Aquilo não tem mais a graça que tinha, não é mais tão maravilhoso. E ele foi perdendo o interesse, perdeu o interesse na palavra, porque os seus sentidos foram ficando embotados, foi ficando cansado, perdeu o domínio dos sentidos, já não tinha domínio próprio mais. E aí acontece uma coisa drástica, porque além ele perder o interesse, outros também perderam, porque viram, sabe, não tinha ninguém ali para ver aquele jovem na janela. Antes de dormir, a gente dá umas pescadas, né? Será que ninguém viu para chamar a atenção? Falou, irmão, será que nós nos tornamos esse povo que só se importa com nós mesmos? Não olhamos do lado para ver o irmão que está abatido, já não está mais como era, para nós orarmos por ele, despertá-lo, ajudá-lo. Não houve quem ajudou, não houve quem visse. E sabe, irmãos, quando nós nos sentimos deslocados, ficamos divididos, e aí a gente, em vez de glorificar e trazer avivamento, a gente começa a dividir também, começa a trazer problema. E foi o que esse jovem se tornou. Passou a viver numa área de risco, e quando menos se esperou, só veio a notícia: Eutico caiu, não está mais aqui, está morto. A Bíblia diz que eles correram e deram conta de que ele havia morrido. Morreu dentro da igreja, morreu diante da palavra, morreu não porque estava longe, não, estava perto. O corpo estava dentro, mas a mente estava fora. É um perigo, o diabo nos engana. Está tudo bem com você, você está indo na igreja, está tudo bem com você, você até canta no louvor ou toca no louvor. Quantas vezes o diabo diz para nós: está tudo bem com você, você está pregando, está tudo bem porque você tem um cargo, você tem um título, você é pastor. Não é verdade, irmãos. A gente não tropeça em grandes pedregulhos, não, em montanhas. A gente tropeça em pedrinhas, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não se dá conta, vai minando. E quando a gente, muitas vezes, quando a gente se vê lá onde Eutico estava agora caído, morto, meu Deus, a gente se pergunta: o que é que aconteceu? Aconteceu
Deus falou, mas eu não ouvi. Deus tentou me despertar, mas eu já não reagia. Então, o princípio é: sai da janela, deixe de cochear em dois pensamentos. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, levanta, desperta, tu que dorme. Não pense que é assim mesmo, não é assim mesmo. Não pense que vai dar tudo certo, porque Deus é bom. Não, coisas podem dar muito erradas para a vida do crente. Coisas que poderiam ser tão diferente e abençoado. E depois nos perguntamos: por que comigo? Por que cada um? Eu não sei como você está. Talvez desanimado. Tem fama de que vive, mas está morto. Está cansado. Talvez, muito talvez, até esteja morto. Pois a Bíblia diz que, como diz lá em Apocalipse, tem fama de que vive, mas está morto. Eu digo por mim mesmo. As pessoas me olham e dizem: o bispo Paulo está vivo, mas eu estava morto, irmãos. Morto. Uma vez eu indaguei a Deus: Senhor, um momento difícil na minha vida. Eu disse: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? E orar por quê? Em um dado momento, Deus usou uma pessoa e disse: eu te trouxe aqui para esse lugar. Esse lugar não físico, mas um lugar. Porque lá onde você estava, você não me ouvia mais. Então, estar na janela não é uma coisa boa. Estar desfocado da nossa atenção não é uma coisa boa. E a Bíblia diz que ele caiu, esteve morto e parou a igreja. Parou tudo. O apóstolo Paulo parou de pregar, desceu e abraçou aquele moço morto. Mas ele os animou com a palavra. Era um dia de ceia naquela igreja. Deus é poderoso, irmãos. Deus, Ele tem poder. Ainda que Eutico tenha caído, e que nós, muitas vezes, sentimos tanta dificuldade, e caímos também, mas não ficaremos prostrados, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor conhece a nossa estrutura, conhece a nossa estrutura, sabe os porquês. Então talvez nesta noite, não você, mas existam áreas da sua vida que as pessoas, mesmo na igreja, digam: olha, infelizmente, enquanto estava na igreja dava para dar um jeito, enquanto estava ali respirando dava um jeito, mas agora não tem mais jeito, porque caiu de vez e morreu. Quero dizer para você que aquilo que é impossível para você é impossível para mim, é possível para Deus. Deus nos traz essa palavra, claro que é uma palavra para nos advertir, para nos despertar, mas acima de tudo é uma palavra que mostra que no final, a vitória é certa. Talvez você, como Eutico, não esteja mais vendo a vitória. Talvez como eu, está perdendo o interesse. Eu não estou vendo o milagre acontecer na minha vida. Eu não estou vendo, eu estou pedindo, eu estou clamando, não acontece na minha vida, eu estou precisando. Será que Deus se esqueceu de mim? Não, Deus não se esquece, mesmo quando você está na janela, mesmo quando você perdeu o interesse, ou mesmo quando você já tenha caído e esteja morto. Deus é poderoso para te levantar, porque Deus não se esquece dos seus.
Talvez as pessoas pudessem olhar com um olhar de condenação, falar, caiu, agora que se vire, é problema dele. Não, não, não. Esse não é o evangelho do Senhor. Deus não deixa os feridos para trás. Não, não, não. O diabo quer que os feridos fiquem para trás. O diabo quer que o final da história da nossa igreja, o final da história da nossa vida, a história da nossa família, você já está vendo? Foi lá, estava na igreja, serviu, mas agora está morto. Esse é o final que o diabo quer. Mas eu quero declarar aqui em nome de Jesus, o final que Deus tem para nós é diferente, é um final de vitória, é um final de resgate, é um final de milagres. Porque o nosso Deus, como já foi dito aqui, é Deus de milagres. E ainda que a gente comece falando das dificuldades, mas a gente tem que terminar falando dos milagres. Porque todo culto é uma oportunidade para o milagre. E nada, voltando ao princípio, acontece por um acaso. Ora, se ele caiu porque estava no lugar errado, ora, se ele perdeu o interesse por estar onde estava, e tudo isso gerou a morte. Mas Deus é maior. Nós podemos fracassar, mas Deus não fracassa. Podemos falhar, mas Deus nunca falhará. Parece que as promessas estão demorando, parece que não vai acontecer com você, mas vai acontecer, porque Deus é fiel. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. Se a postura dele levou ele à queda, também o contrário é real. Às vezes nós estamos indo por esse caminho, estamos abatidos, estamos perdendo o interesse, eu não vou mais, eu não vou fazer. Mas nós podemos mudar isso. Chega um momento que nós temos que fazer isso. Sabe, não é o acaso, não. A Bíblia está repleta de orientação. Vai por aqui. Se posiciona. E eu quero dizer para você, você que estava desistindo do seu milagre, o Espírito Santo nessa noite está dizendo, se posiciona. Não desista. Porque desistir é fácil. Perder o interesse é fácil. Mas se posicionar é o que Deus espera de todos nós essa noite. Se posicione. Mesmo tendo pouca força. Olha, queridos, eu aprendi uma coisa tempos atrás, numa noticiazinha assim, naqueles videozinhos rápidos. O Billy Graham estava ministrando e ele disse o seguinte: no estádio repleto de pessoas, você não precisa ter uma grande fé, você pode ter uma fé pequenininha, você não precisa ter uma fé muito forte, sua fé pode ser até fraquinha, o importante é que ela seja em Jesus Cristo. Puxa, que verdade. Não sei como está o seu ânimo, a sua fé, seja como estiver, irmão, o importante é em quem ela está. E se ela está em Cristo Jesus, não desista, não desanime. Se alguma coisa está te colocando nessa postura de janela, sai daí hoje, em nome do Senhor Jesus. Tinha uma pessoa lá na beirada, lá atrás, com a mão mirrada, e Jesus disse: sai da beirada, vem aqui para o meio. E quando ele foi para o meio, Jesus disse: estende a tua mão. O milagre não está nas beiradas, o milagre não está na divisão, não está na distração. O milagre está na fé, na postura de fé. E é isso que Deus quer para a nossa vida essa noite. Não importa. Não importa. Tudo que acontece na nossa vida, a queda de eu, tudo é para nos ensinar alguma coisa, é para nos fazer melhores. Você é um instrumento do Senhor. Deus chamou você.
E Ele te ama muito. Sabe, eu quero declarar aqui, pastor, um testemunho. Eu fui num culto esses dias, e o pastor, não era eu, o pastor pregava, e ele pregava uma palavra dura. E eu tinha ido para o culto e já estava, na janela eu não estou, nem em nome de Jesus. Janela não é o meu lugar, nem o seu, viu? Aprenda isso hoje. Quando o diabo começar a falar, não, fica na janela aí, que tá tudo bem. Quem está dentro olha, vê que você está dentro. Quem está fora olha, vê que você está fora. Não, sai daí. Sai daí. Esse não é o lugar que vai te levar a lugar algum, viu? Vem para o meio. Vem para cima. Se lança. Eu estava lá, não na janela, mas prestando atenção na palavra. Eu já tinha ido para o culto. Eu já tinha, assim, aquele dia que você vai, Senhor, socorro, Senhor. Não por causa do culto nem da igreja, por causa do dia a dia. Não está fácil para ninguém, né? Eu falei, Senhor. Vocês têm uma ideia? Até o óculos eu perdi. Quando você perde o óculos, irmão, é porque é um negócio. Porque é difícil perder o óculos, amém? Tá aqui, ó. Mas eu fiz uma viagem de moto para casa da minha mãe. Na volta, vou pegar o óculos, pôr no bolso. Vou pegar o outro que é só para longe. Inventei um monte de história. E quando cheguei, cadê o óculos? Meu Deus do céu, vou ter que pegar. Ainda bem que eu tinha guardado o óculos antigo, né, para dar um socorro até. Então, muitas coisas, lutas. E eu parei, o pastor ministrou, trouxe aquela palavra, uma boa palavra, uma palavra como essa aqui. Venha. E eu fiquei ouvindo aquela palavra dentro de mim. Meu coração estava, quando terminou o culto, eu estava de um jeito. Terminou o culto, eu falei, eu não vou levantar. Deixa todo mundo levantar, ir embora, depois eu vou. Sabe quando você está cansado, mas não é cansado fisicamente, uma canseira lá dentro. Eu estava sentado assim, vi um irmão e disse, engraçado, né? O pastor pregou e num dado momento o personagem bíblico o qual ele tratou foi chamado de tolo. Tolo. E o profeta, tem profeta ainda, viu, pessoal? Graças a Deus, né? Tem muito belenguendem, mas tem gente que fala, não é possível, é Deus. Ele parou do meu lado assim, pôs a mão no meu ombro assim, meio que chorando, disse, tolo. Falei, obrigado, Senhor. Valeu, Jesus. Eu vou sair daqui legal hoje, viu? Já estava sentado lá na ajuda. Tolo. Assim como Nabucodonosor. Porque a mensagem foi sobre ele. Passou 7 anos lá. Mas o Senhor o trouxe de volta. E o restaurou com uma glória ainda maior. Eu vim te dizer que eu sou Deus que restaura. E aguarda, porque no tempo oportuno a minha glória sobre ti será maior. Meus irmãos, foi o melhor culto da minha vida. Deus, ele tem essa habilidade de nos tirar do nada e nos colocar no tudo. Deus tem a habilidade, o Espírito Santo, de nos tirar da janela, do desânimo, nos trazer para o meio, nos levantar, nos renovar, nos ressuscitar. E a gente, em vez de ser lembrado pela história do que caiu da janela, a gente vai ser lembrado daquele que ressuscitou dentro da igreja. Saia dessa história de janela, saia dessa história de mente dividida, determina. Vá para o meio, vá para o outro lado. Vocês terem uma ideia, o pastor Isaías, ele... Até que hora, pastor? 7, até 7. Já deu, né? Até que hora?
Agora é 7h20. Ah, o culto termina às 8? É, mas só mais 5 minutos, tá, pessoal? 4, na verdade. E quando você está na janela, o pastor diz assim: irmãos, vamos orar. E lá o pastor falou: cria um projeto 6h30. Todo mundo orar 6h30. Bom, eu não acordo 6h30. Não acordo 6h30. Eu gosto de acordar 8h30. Eu gosto, não quer dizer que eu acordo sempre 8h30. Mas eu gosto de acordar 8h30. É o horário meu biológico. Mas também não gosto de dormir 10, nem 11, nem meia-noite. Eu gosto de dormir 1h30, 1 tal. É o meu negócio. Aí o pastor veio lá, pum, 6h30. Aí criou um projeto. Falei, agora lascou, um projeto 6h30. Falei, Jesus. Aí eu comecei, 6h30, acordava, Senhor, meu Deus, meu Pai, me ajuda aqui e tal. Não, mas não posso ficar. E eu quero dizer isso para vocês, para dizer o que significa janela e meio. Aí quando eu vi 6h30, e um dia eu falei, pode ser 7. Eu tomei uma decisão. Falei, não, vai ser 3. Então todo mundo que entra lá, na hora da oração, tem um grupo, toda a igreja. Aí na paz do Senhor, irmão, eu oro às 6h25, outro 6h30, tá? Mas o pastor Paulo bate lá 3. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o inimigo ficar querendo negociar com você, te deixar na janela, parte para o meio, vá para cima. É 6h30, tá ruim? Vamos para 3 da manhã. A 3 da manhã é 10 minutos, tem que ser 12 minutos, né? É 12 minutos, vamos 15. Vamos para mais, irmãos. Não vamos vacilar na margem. Na margem, o inimigo, ele capta a ovelha que está nas beiradas. Sabe por quê? Porque normalmente as ovelhas que estão nas beiradas estão vacilando, estão distraídas. Não é tempo mais de se distrair. Não é tempo mais de contemplar as coisas de dentro e as coisas de fora. Não é mais tempo de viver na sonolência. É tempo de despertar. Tudo isso que está acontecendo é para nos despertar. O homem não tem controle, ninguém consegue controlar nada. Só Deus. Só Deus tem o controle de todas as coisas. Podia ter sido triste a história desse moço, mas terminou bem, porque o nosso Deus nos deixa essa lição, essa advertência. Não negocie. Como eu disse, nada é por um acaso. Eu não acredito que exista fila para a bênção. Eu não acredito. Mas eu aprendo na palavra. Isso eu não ia falar, mas vou falar. Eu aprendo na palavra que existe um tempo para a bênção. Por exemplo, Israel sai do Egito. O caminho que deveria demorar alguns meses, demorou 40 anos. E um dos momentos mais difíceis de Israel é quando eles já estavam perto de Canaã. E de repente Deus, na coluna de fogo e nuvem, começou a ir para um outro lugar. E eles perceberam, poxa, a gente está indo Deus está nos afastando de novo do lugar. E eles se revoltaram, murmuraram, se queixaram. Veio a praga das serpentes, morreu mais de 20 mil num dia. Não existe fila para a bênção, mas existe o tempo. Então às vezes você está chegando a hora, está chegando o momento em que Deus está olhando para você, está vendo você perseverar, dizendo, chegou o tempo, eu vou abençoar, agora chegou a hora de dar, porque é postura. Enquanto não tiver naquela postura, Deus não faz. E é nessa hora que o diabo quer nos jogar para a janela. Uma coisa que eu aprendo, irmãos, que na janela a gente nunca chega na postura que tem que chegar para ser abençoado. A gente fica patinando, é como se você estivesse chegando na hora, no guichê, e pum, voltasse para o fim da fila. Embora você não vai. Para onde você vai? Os apóstolos disseram, para onde iremos? Só tu, Senhor. Nós somos de Deus. Estamos em Deus. Não vamos para outro lugar. Mas então por que não desfrutar do melhor? Em nome do Senhor Jesus. Saia da janela.
decida hoje. Vem para o meio. Porque na janela o próximo passo é o desinteresse, é o sono. Não é o sono físico, não. Às vezes você esteja até cansado com sono aí. Não é nada disso. Você está com sono agora, não quer dizer que você não seja crente e nem que não esteja apto para a bênção. Não é isso. Estou falando do sono espiritual. É que tudo está bom. Vai assim mesmo. Deus quer corrigir isso na nossa vida. Deus quer corrigir isso na minha vida. As coisas de Deus são preciosas e maravilhosas quando estamos no meio. Mas quando estamos na janela, as coisas de Deus são repugnantes. Saber que o povo de Israel, saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles recebiam o maná do Senhor. Chegou um dia que eles chamaram o maná de comida vil, desprezível. Não queremos mais essa comida. Por quê? Porque a mente deles estava dividida. Eles estavam indo para Canaã, mas lembrando das cebolas do Egito. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar e despertar. É uma decisão. Talvez não seja nem uma decisão emotiva, mas de acordo com a sua palavra. Senhor, eu saio da janela hoje. Eu saio do cochear desses pensamentos. Uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra. Chega. Manda Satanás calar. Chega. Vou pensar nas coisas do Senhor. Porque a palavra diz que aquele que medita na sua lei de dia e de noite é como a árvore plantada junto aos ribeiros. Eu vim nessa noite dizer para você e para mim mesmo: Deus tem bênção para nós. As promessas vão se cumprir. Não desista, não desanime, não pare, corra para o meio. E o Senhor, que é poderoso até, porque talvez você diga: ô Senhor, acho que é tarde demais, porque tal área já despencou. Não, calma. Deus é Deus do impossível. Deus conhece a tua estrutura e Ele é poderoso para te abençoar. Quero dizer que nesta noite, finalizo com isso. Eu digo isso para você porque o Espírito está mandando te dizer. Parecia que era o fim, mas é um princípio. Parecia que aquilo não tinha mais jeito, mas Deus está dizendo: tem jeito sim. Sai da janela, vem para o meio, desperta. Não durma, desperta. Porque eu tenho grandes coisas a fazer na sua vida, em nome de Jesus. Ainda que esteja demorando, ainda que para você é tardio, pode ser que aos olhos humanos, sim. Mas como acabei de declarar para vocês, Deus, uma palavra profética, chama tolo. Esse tolo, acho que era para me despertar, né? Porque tolo é aquele que deixa de crer. Quando a vida do crente é única e exclusivamente pela fé. Então quando eu começo a cochear, quando eu começo a acerar, a minha fé está indo, acabou tudo. Então pela fé, creia, confia, dá mais um passo na direção certa. Tenha certeza, declaro para vocês: Deus, aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. E aquele que prometeu, Ele é fiel. Hoje eu estou pregando aqui essa palavra e eu quero colocar isso como um marco, pastor. Hoje eu estou falando para vocês, Deus sabe aonde eu estou. Quando Deus cumprir tudo que Ele falou, eu vou voltar aqui. Vou dizer: lembra que eu falei, irmãos? Olha aí, ó, valeu a pena não ficar na janela, valeu a pena vir para o meio, valeu a pena dar mais um passo, valeu a pena não deixar que nada tirasse o meu interesse. O Senhor cumpriu
o que Ele prometeu. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Amém, meu irmão? Tem alguém na janela aqui? Depois dessa, se tinha, já pulou para dentro, né, meu amigo? Janela não é lugar de ficar mesmo, não, né? Janela gera muita indecisão na gente. E é bom se você... Às vezes, se eu tivesse caído do lado de fora, ninguém tinha visto, né? Morto, ele estaria, morto ele permaneceria, mas quando caiu do lado de dentro, houve esperança, ele ressuscitou. Tem alguém pensando em parar? Tem alguém pensando em parar? Não, né? E se estava pensando em parar, é algo que já faz parte do seu passado. Vamos cantar essa canção? Diz assim: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto assim quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido aonde? No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido, sabe aonde? No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, e certamente o teu chamado não é para você vir e ocupar uma cadeira da igreja. O teu chamado é muito maior do que isso. Às vezes a gente demora um tempo para entender aquilo que Deus quer para nós. Hoje pela manhã eu falava que às vezes a gente toma caminhos que não é necessário a gente tomar. Deus está nos levando por um caminho e às vezes nós insistimos em ir por outro. E às vezes é nesses caminhos que a gente vai parar na janela, cai, se machuca, se rebenta todo. Mas como disse o pastor, na palavra do Senhor, mesmo assim não é o fim. Mesmo que você fez besteira, mesmo que você fez coisa errada, caiu, se machucou, estrumbicou todo, chegou até o óbito. Mas Deus é capaz de ressuscitar, trazer de volta. Creia nessa palavra. Você sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, dentre tantas, que embora a palavra de Deus seja verdade, ela só se torna verdade quando nós nos apropriamos dela. Por isso que às vezes você vê que algumas palavras se tornam verdade na vida de algumas pessoas e não se tornam verdade na vida de outras. Porque embora ela é a verdade, mas não é porque ela é a verdade que ela vai tornar-se verdade na sua vida. Ela só se torna verdade, embora sendo verdade, quando você se apropria dela como verdade para você. Então, talvez você possa dizer assim: eu tenho andado muito tempo na janela e parece que na realidade eu nunca nem caí da janela. Eu só vivo com sono na janela, fico olhando para o lado de lá, de vez em quando fico olhando para o lado de dentro, fico olhando para o lado de fora. E parece que muitas pessoas saem da janela. Então hoje é o dia, como o pastor disse, é um marco para você descer desse lugar. Não precisa cair. Será que para você vir para dentro você tem que cair? Não precisa cair não. Fala assim: Senhor, eu passei muito tempo na janela, estou com as nádegas achatadas, porque janela não dá nem para ficar sentado, dependendo da espessura da parede ainda, meu amigo, não dá.
Então, o lugar é você vir para dentro, ter um banco confortável para você ouvir a palavra e entender que o Senhor te trouxe, não para ficar olhando para fora, mas para ficar olhando para dentro. Amém? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida do teu filho que nos trouxe esta palavra. Uma palavra, Senhor, de direcionamento para a vida de todos nós. Porque às vezes em janelas pequenas ou janelas maiores, mas às vezes nós sempre damos uma encostadinha. Nem que não foi para ficar sentado, mas às vezes a gente fica cansado do que está acontecendo do lado de dentro. A gente fica dando uma espiadinha para o lado de fora. Mas chega, Senhor. Chega, hoje é um ponto final nas nossas vidas. Nessa vida de janela, nessa vida de espiar o lado de fora, chega, Senhor. A palavra igreja significa eclésia, chamado para fora, mas é para fora, para dentro da igreja, para dentro da casa do Senhor. É tirar você do mundo e trazer para o Senhor. Receba essa palavra, esconda ela no melhor lugar dentro do seu coração. E eu tenho certeza, se você se apropriar dela, da mesma forma que ela se tornou verdade na vida de muitas pessoas, tornar-se-á verdade na sua vida também. Amém? Tem algum aviso para ser dado? Não? Então vamos receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor